Olá, turma. Eu me chamo Wilton Moraes, sou estudante de Biologia e residente pedagógico. Hoje eu vou dar continuidade às nossas aulas abordando o tema variabilidade genética. Vamos lá? A variabilidade genética ela pode ser definida como a variedade de alelos presentes nos indivíduos de uma determinada espécie. Também pode ser compreendida como as diferenças entre os indivíduos, diferenças estas relacionadas à composição dos seus genes e às suas possíveis manifestações, no caso, os seus fenótipos. A variabilidade genética, apesar de parecer algo distante de nós, é muito fácil de ser observada no nosso dia a dia. E isso se dá pelo fato de que os indivíduos de determinadas espécies possuem variações em suas características específicas. Como a gente pode observar na imagem, quando a gente observa as características específicas de indivíduos da espécie humana, nós percebemos que há uma variedade muito grande, há uma enorme variação fenotípica. E essa variação fenotípica, ela evidencia a variabilidade genética. Como a gente pode observar, quando a gente percebe, quando a gente analisa uma característica específica, como a cor do cabelo, por exemplo, a gente percebe sim que há uma diversidade muito grande. Há várias formas possíveis dessa característica se manifestar. E essa variedade de maneiras possíveis de manifestação dessa característica evidencia a variabilidade genética. Como a gente pode observar também na característica cor dos olhos. A característica cor dos olhos se manifesta de diversas maneiras possíveis. Há vários alelos para essa característica, evidenciando assim a variabilidade genética. A variabilidade genética ela também é considerada um elemento fundamental para o processo de seleção natural e evolução adaptativa, como a gente vai ver mais lá na frente. Agora, nós vamos tratar dos elementos, dos processos que geram essa variabilidade genética. Nós vamos tratar agora das fontes de variabilidade genética, que são mutação, reprodução sexuada e a duplicação gênica. A mutação é considerada, é definida como mudanças na sequência de nucleotídeos no DNA de um organismo. Essas mudanças que ocorrem no DNA alteram a sua composição, proporcionando o surgimento de novos genes e assim novas características. Certo? E uma coisa que é importante é que essas mutações elas ocorrem ao acaso. Por isso a gente não tem como saber em que ponto do DNA vai ocorrer a mutação, nem como prever se a mutação vai ser benéfica ou maléfica para o organismo. A gente não tem como saber se ela vai ser positiva ou negativa para o organismo, justamente pelo fato de ocorrer ao acaso. Um outro elemento importante é que quando a mutação ocorre em células gaméticas, quando ela ocorre em células que produzem gametas, essa mutação pode ser passada de geração para geração, pode ser transmitida para a prole. Certo? Um outro processo também considerado fonte de variabilidade genética é a reprodução sexuada, que é responsável por gerar a maior parte de variabilidade genética dos organismos multicelulares, uma vez que ela realiza uma combinação única de alelos. Esse mecanismo da reprodução sexuada, ela mistura os alelos existentes e os distribui ao acaso para formar o genótipo dos indivíduos. São 3 os mecanismos que contribuem com esse processo de mistura de alelos. São eles o crossing over, a segregação independente dos cromossomos e a fertilização. O crossing over é um processo que ocorre durante a meiose, quando os cromossomos homólogos, um herdado de cada genitor, trocam alguns de seus alelos por entrecruzamento. Como a gente pode observar nessa imagem, o momento exato do pareamento dos cromossomos homólogos, o contato entre eles e a troca de material genético. Outra imagem aqui para evidenciar o crossing over
e essa troca de material genético. Um outro elemento, outro mecanismo, que é a segregação independente dos cromossomos, ocorre quando os cromossomos homólogos e os alelos que eles carregam são distribuídos ao acaso nos gametas. Por fim, a fertilização ela vai estar com a função de unir esses gametas que possuem cargas genéticas mais variadas possíveis. Como a gente pode observar aqui, o momento dessa união de gametas, onde cada gameta possui uma característica genética única. Uma outra fonte de variabilidade genética é a duplicação gênica, fenômeno que surge a partir de erros na meiose. Erros nesses processos como crossing over, que vai gerar a duplicação de elementos do DNA, duplicando genes desses cromossomos, tornando o cromossomo maior, mais prolongado. Como a gente pode observar nessa imagem. As duas imagens aqui, da esquerda, a da esquerda e a do meio, evidencia um cromossomo normal que passa em seguida por um processo de erro na meiose, duplicando assim um gene e tornando o cromossomo prolongado. Essas outras imagens também vão nos ajudar a compreender esse processo de duplicação do cromossomo, tornando ele prolongado. Esse processo, na maioria das vezes, ele causa prejuízo para o organismo. Porém, quando não há prejuízo, essa duplicação, esses genes duplicados, eles se acumulam, gerando novos genes e assim novas características. Agora, turma, a gente fazer só uma recapitulada, a gente já viu o conceito e a definição de variabilidade genética, a gente já conheceu as fontes de variabilidade, os fenômenos que ocorrem para proporcionar essa variabilidade genética. Agora a gente vai ver a questão da seleção natural. O que tem a ver a seleção natural com a variabilidade genética? O conceito de seleção natural baseia-se no sucesso diferencial em termos de sobrevivência e de reprodução. O que isso significa? Que os organismos, as populações que apresentam maior grau de variabilidade genética, eles têm maiores chances de sobreviver a uma mudança ambiental, a uma mudança no ambiente. E quando há essa mudança, os organismos que são mais bem adaptados, aqueles que têm maiores condições de sobreviver no novo ambiente, eles têm maiores chances de se reproduzir, de proliferar e assim perpetuar e transmitir essa característica vantajosa. A gente pode observar nessa imagem um exemplo da seleção natural e essa variabilidade genética. Na imagem nós percebemos uma mudança no ambiente, que no caso seria o predador, exercendo uma pressão sobre a população de coelhos. A gente percebe aqui que existem organismos com pelagem branca que são capturados pelo predador, pela águia. E aqueles coelhos que apresentam pelagem mais escura, eles têm maior sucesso em se camuflar, em se esconder, aumentando assim as suas chances de sobrevivência nesse novo ambiente. Uma vez sobrevivendo a essa nova condição do ambiente, eles vão ter maior sucesso na reprodução, como a gente observa na última imagem, uma proliferação desses indivíduos de pelagem marrom, de pelagem mais escura. Assim, apresentando uma evolução adaptativa. Essa outra imagem também nos ajuda a entender a seleção natural, onde o predador ele vai capturar um organismo e aqueles mais adaptados que têm maior sucesso em se esconder vão sobreviver, vão se reproduzir e passar essa característica adiante para os novos descendentes. Isso evidencia a questão da variabilidade genética com a seleção natural. Quanto maior a variabilidade genética que a população possui, maior são as chances de sobreviver a uma mudança ambiental. Essa foi a aula de hoje, turma. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.